Oiê! Boa noite para todo mundo. Vamos lá? Hoje é a nona live de uma sequência de lives onde a gente está fazendo aqui a leitura comentada do livro Relacionamentos da The School of Life. Tá? Então a gente já vem numa sequência de lives, né? Onde eu venho, boa noite, onde eu venho fazendo a leitura comentada desse livro, né, que é um livro que tem como objetivo principal, né, trazer de uma forma bem sintetizada, porém extremamente prática, a importância da gente desconstruir, né, os alicerces do amor romântico. Aquilo que a gente tem como amor romântico, né, que é a base das relações tóxicas, via de regra. Tá? Então essa obra ela vem para ajudar a gente a questionar a partir de um olhar muito prático, né? Então eu vou fazer para vocês um apanhado aqui, né, de tudo que a gente percorreu até agora, de uma forma bem rapidinha. Quem quiser se aprofundar em cada um desses temas, né, desses capítulos que a gente já passou nas lives anteriores, as lives estão salvas, né, estão todas salvas aqui no meu Instagram, e depois eu vou colocar, inclusive, elas no YouTube, no meu podcast, no Spotify, tá? Para que realmente possa chegar no maior número de pessoas possíveis, para que a gente amplie a nossa consciência em relação a esse percurso para poder construir relações mais saudáveis, tá bom? Que é o grande objetivo dessa sequência de lives onde eu faço comentários, né, desse livro, e somado também a toda a interação, a toda a participação, né, de quem participa das lives, para que a gente traga outros temas dentro dos temas abordados e dessa forma fique mais rico ainda, né, esse conteúdo para quem acessar, tá bom? Então vamos lá. A gente teve então até agora 8 lives, tá? E aí eu vou colocar aqui os pontos que a gente percorreu para vocês terem uma ideia e para a gente poder já entrar na live de hoje, que a gente vai falar sobre culpa e amor, tá bom? Então vamos lá. Pós-romantismo é o primeiro capítulo, que é justamente onde ele vai descrever, né, quais são as principais questões que a gente precisa levantar em relação ao amor romântico. Né? O que a gente precisa começar questionando dentro desse amor romântico, para que a gente vá cada vez se afastando mais da fantasia que ele cria, que nos distancia muito, né, das possibilidades dentro de uma relação amorosa madura, tá? Depois a gente falou sobre a escolha do objeto, ou seja, né, o que define como que eu me apaixono pelo outro, né? Como que acontece esse apaixonamento? E a gente costuma acreditar, né, que esse apaixonamento é algo que vem do meu desejo que eu sei. E na verdade não, né? O apaixonamento ele é um encontro de sintomas. O apaixonamento acontece para que a gente possa, entre aspas, sempre aqui, curar algo a partir desse encontro com esse outro, né? Já que acontece ali naquele apaixonamento um grande espelhamento, né? E um lugar onde a gente de fato não está nem enxergando o outro. Então o apaixonamento é muito sobre nós mesmos, né? E é só depois que a gente atravessa esse lugar parcialmente, né? Porque eu acredito que a gente possa sim se manter apaixonados, mas num nível mais moderado ao longo do tempo daquela relação. Inclusive, acho isso até saudável, que exista sempre uma chama da paixão. Eu não acho, como muitos teóricos trazem por aí, que o amor entra quando a paixão se vai. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, a gente tem uma dança que acontece ali, onde essa faísca da paixão é necessária, até para que a gente sustente essa experiência amorosa, porque ela é uma experiência dolorosa, a priori. Justamente porque a partir dessa experiência amorosa, né, desse ato de amar o outro, é quando eu preciso lidar com a realidade de que o outro não é o meu amor ideal. Então, tudo isso, né, em algumas lives que a gente já fez, eu falo mais profundamente sobre isso e vou falar nas próximas também, tá bom? Depois a gente falou sobre transferência. Boa noite para quem está entrando. Transferência, aqui nesse capítulo a gente falou muito sobre esse lugar projetivo nas relações. Esse lugar da transferência no sentido de quando eu me relaciono com o outro,
ali, né, naquele teatro, né, é como se eu tivesse ali personagens conhecidos, situações conhecidas, familiares. E dessa forma a gente entra num campo de projeções de situações que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, com pessoas que fizeram parte desses momentos da nossa vida, onde a gente projeta alguns afetos nesse outro, nessa outra, tá? E o quanto é importante a gente observar isso e ter consciência disso, para perceber que muitos conflitos acontecem a partir desse processo transferencial, e não de fato porque existe um problema na relação. Né? Então, é bem importante a gente identificar isso. Os problemas da intimidade, que a gente falou muito sobre esse lugar, desse conflito que existe, né? Quando a gente decide ser mais vulnerável naquela relação, e a partir dessa vulnerabilidade é que se faz um caminho possível para a intimidade, mas ao mesmo tempo a gente tem muito medo de dar esse passo. Então, é um conflito interno muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu desejo me conectar com o outro, essa conexão também vai trazer muitos desafios. Porque nessa conexão não vão aparecer só situações maravilhosas. Vão aparecer também muitos desconfortos. Então, conseguir lidar com isso e aceitar que é assim a intimidade, que ela não é um lugar perfeito, que ela não é um lugar romântico, é um grande desafio e é onde muitas relações se perdem. Onde muitas relações acabam, inclusive. Depois vem os pontos fracos dos pontos fortes. Depois vem o parceiro como criança, que também é um capítulo muito importante, muito interessante, que é justamente a gente ter a consciência desse lugar infantil que habita em todos nós, né? Todos os seres humanos possuem um aspecto infantil. A gente tem coisas em nós que ainda a gente atua num lugar muito infantil, muito regredido. E todos temos, nós e os nossos parceiros e as nossas parceiras. E ter essa consciência também é muito importante, para que a gente consiga desenvolver uma certa tolerância, eventualmente, compreendendo esse lugar. Como se a gente estivesse ali, de fato, convivendo com uma criança, às vezes. Né? E por que com as crianças nós somos mais tolerantes? Nós conseguimos atuar mais a partir de uma base de ternura, de educação, de educar aquela criança, e com os nossos parceiros a gente não consegue. Então é importante ter esse olhar e essa consciência. Aí depois eu trouxe amar e ser amado, sobre esse lugar de nós nascemos e aprendemos a sermos amados, a partir do amor que nós recebemos do ambiente. Mas não aprendemos a amar. E é justamente esse aprendizado de amar que acontece ao longo da nossa vida e que a gente percebe o quão desafiador é quando a gente vive uma relação amorosa. Né? Esse lugar de renunciar a momentos que a gente teria com a gente, a renunciar a esse lugar, essa posição narcísica, vamos dizer assim, né? Onde em alguns momentos eu vou renunciar a algo que é importante para mim para fazer algo que é importante para o outro e vice-versa. E a gente sabe o quanto isso é desafiador também para muita gente, cada vez mais, né? Diria. Depois vem ele coloca aqui a dignidade de lavar roupa, é um capítulo curto, engraçado. Ensinar e aprender, essa consciência de que relações amorosas são um lugar de ensinar e aprender. Né? As duas pessoas envolvidas, né, nessa relação, nós somos mestres e aprendizes simultaneamente. E essa consciência é importante também, né, de entender que o outro está aprendendo muita coisa ainda, e nós também. Mas, ao mesmo tempo, o outro tem muito para me ensinar. E nós também. Então, quando a gente se propõe... Aqui, ó, esse livro, Relacionamentos, da School of Life. Na Amazon, a última vez que eu olhei, não tinha ele impresso. Só tinha ele no Kindle, tá? Mas dá uma olhada, joga no Google para ver se tem um outro lugar onde tem ele impresso. É um livro super fininho, de verdade. Deixa eu ver. Mas ele é realmente incrível. Tá? Vale muito a pena esse livro. E aí depois eu falei sobre o pessimismo, né? Que foi a última live, né? Onde a gente fala sobre a importância da gente ter um olhar, né? Um pouco desconfiado para o amor também, né? Da gente não ser tão
ingênuo, né? Tão inocente em relação a esse lugar do amor, tá? Então, isso daqui foi um apanhado em relação ao que a gente já fez nas 8 lives anteriores. E hoje a gente vai falar sobre a culpa e o amor, tá bom? Então, vamos lá. E quem sentir, né, de fazer perguntas, de comentar, de falar, eu não concordo com isso, eu vivi uma coisa que é diferente, ou eu vivi isso, isso e isso, né? Tudo que vocês sentirem de trazer aqui, né, nessa live, tragam, tá? Porque é um lugar realmente de pensar junto. Esse livro, eu tive acesso a ele há muito tempo, né? Em 2023 eu fiz a primeira vez uma sequência de lives com ele. E eu decidi fazer esse ano de novo justamente porque eu venho estudando cada vez mais muitas coisas nesse lugar dos relacionamentos e venho vivenciando experiências novas também nesse campo, né? Então, a partir de tudo que eu venho lendo, estudando e vivendo, eu senti de fazer de novo esse ano, né, essa série de lives, porque já é um outro olhar. Justamente por quê? Porque é um livro que te convida a questionar e a cada vez mais entender como construir uma nova forma de se relacionar, se distanciando cada vez mais das ideias primitivas, infantis do amor romântico, tá? Então, o convite desse livro é esse. E a gente está fazendo isso, né, nesse momento. Então, é importante entender que toda pergunta aqui é válida, todo pensamento aqui é válido. Tá? Então, eu convido realmente quem quiser participar, que participe, sem medo. Tá bom? Vamos lá. Culpa e amor. De vez em quando eu vou olhar a hora aqui, só pra gente não se estender muito. Via de regra, a gente vai até 9h15. Até 9h15, tá? É o que tá dando mais ou menos todas as lives. Tá bom? Não costumo passar muito disso. Então, vamos lá. Aqui, para começar esse capítulo de culpa e amor, né, ele traz aqui um exemplo de uma situação, né, e a partir desse exemplo ele vai desmembrando, né, o que ele quer trazer aqui para a gente pensar, tá? Então eu vou ler para vocês esse exemplo que ele traz. Você e a pessoa amada estão esperando a bagagem numa esteira rolante do aeroporto. Os outros vão embora levando suas malas. Logo vocês são os únicos ao lado da esteira. Aos poucos, fica evidente, a mala foi extraviada, tudo foi perdido, enfim, aconteceu um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim. E mesmo que acabe aparecendo, vai significar muitos telefonemas, explicações, incertezas, ou seja, uma situação dessa, né, onde você está viajando com uma pessoa e uma mala extraviada, é um lugar normalmente, né, que gera muito desconforto, né? Gera muito medo, gera muita insegurança, gera muita irritabilidade, né? Então é uma daquelas situações, que poderiam ser várias outras aqui, que fazem com que o casal naquela hora se desconecte, né? Dependendo de qual é o entrosamento desse casal e de qual é a experiência desse casal em lidar com situações desse tipo, é um momento que facilmente vão acontecer muitos conflitos. Né? Então, a ideia aqui nesse livro, ele trouxe esse exemplo, né? Mas poderiam ser muitas outras situações onde acontece isso. E aí, aqui ele traz que, nesse momento, o seu parceiro diz algo como é estranho que as bagagens não sejam extraviadas com mais frequência, dado o número de malas viajando pelo mundo a todo momento. E aqui foi muito engraçado, porque na hora que eu li essa história, né, eu lembrei de algumas vezes que aconteceu comigo, de fato, né, com parceiros, enfim. Esse lugar de que você tá ali, apreensiva, nervosa, irritada. E aí, de repente, o outro começa a brisar, né? Começa a falar, nossa, interessante, né? Imagina quantas malas e quantas serão, né? Quantas malas será que se perdem, né? Quantas pessoas perdem? E aí você tá lá estressada, né, por conta da sua mala, da sua bagagem, das suas coisas, e a pessoa traz uma coisa geral, né? E sem a menor percepção do quanto aquilo está sendo desconfortável para você. E isso acontece com muita frequência, né? De um tá super preocupado, super envolvido com aquele lugar, né? Aquilo tá atravessando. E de repente o outro lança uma piada, às vezes, né? Uma brincadeira, e você tá ali e fala, meu Deus, a pessoa não tá enxergando o que eu tô sentindo, né?
Então, essa situação é muito comum. E aí ele coloca, né, que o tom é de curiosidade e observação da pessoa, do tipo que se emprega quando imaginamos alguma hipótese. E aí depois é seguido por um silêncio, né? Então aqui ele descreve essa cena que ela acaba num lugar ali silencioso, né? De desconforto mesmo, né? E aí de repente você percebe no fundo do seu coração que está completamente em fúria com o outro por ele ser tão descuidado, indiferente, se arrastando a seu lado com o seu casaco elegante e casual, tão livre de preocupações quando algo assim lhe aconteceu. Então é um lugar muito doloroso, né? De um estar ali extremamente atravessado por aquela situação, enquanto o outro, não, mas tá brava por quê? Quantas vezes isso acontece entre os casais? Além disso, uma importante lógica parece fazer sentido. De certo modo, tudo isso, a espera, a humilhação, a trabalheira, os indiferentes funcionários da empresa aérea com quem você terá de lidar, tudo isso é culpa do outro. E é aqui que entra, né? Porque que o título desse capítulo é Culpa e Amor. Esse lugar onde, de repente, tudo que acontece de errado naquele instante, naquele momento, naquela circunstância na nossa vida, é culpa do outro. E aqui é muito interessante que tem um psicanalista que eu muitas vezes cito ele, né? Porque realmente ele é maravilhoso, né? Ele faleceu há pouco tempo, que é o Contar do Caligares. O Contar do Caligares, ele tem uma palestra que ele deu, né? E tem um vídeo completo no YouTube com essa palestra, que é maravilhoso, aliás, onde ele traz esse lugar de que ele faz uma pergunta, né? Por que casamos? E aí a resposta dele é maravilhosa. Ele falou assim: por que a gente casa? A gente casa para ter alguém para culpar. Eu achei incrível a primeira vez que eu vi esse vídeo, né? Porque no fundo, também é sobre isso. Lógico, não é só sobre isso, mas também é sobre isso, né? Esse lugar de ter um parceiro amoroso tem um lugar em nós que também faz essa escolha para ter alguém a quem culpar, né? Então deixa de ser aquele lugar de tudo é culpa da mãe para ser tudo culpa do parceiro, da parceira. É ou não é? Então, enquanto a gente está num nível, né, de consciência muito baixo dentro dessas relações amorosas, é isso que acontece, né? A gente frequentemente, diante das situações mais simples do mundo, e que, lógico que existe ali a nossa responsabilidade, tem um lugar em nós que automaticamente vai encontrar uma forma de direcionar essa culpa ao outro. E isso é tão importante a gente ter consciência, justamente para quando acontecer, a gente conseguir voltar para essa consciência e se perguntar: peraí, será mesmo que é culpa dele? Será mesmo que é culpa dela? E por que eu tô com tanta raiva? Né? O que fez com que isso me gerasse todo esse desconforto? E ao mesmo tempo, também o outro ter que olhar, sim, nesse caso aqui, nesse exemplo do aeroporto, né? Existe também a importância do outro conseguir ter uma percepção ampliada sobre quem é a sua parceira e o seu parceiro e saber que aquele tipo de situação é uma situação que atravessa aquela pessoa. É uma situação que precisa de acolhimento. É uma situação que precisa que ele olhe e fale assim: nossa, que chato, né? Mas a gente vai conseguir. O que eu posso te ajudar? Como que a gente pode resolver? Ao invés de ficar filosofando de uma coisa, vendo que o outro está completamente irritado. Mas a questão é que muitas vezes nessa situação a gente não enxerga o outro. A gente não percebe o desconforto do outro. Então são os dois lados aqui que precisam ter um olhar consciente diante da situação. Que nesse caso é uma situação genérica, né? Mas são muitas que a gente vive, que a gente percebe essa dinâmica no casal. Que um lado está ali sofrendo e o outro lado não está enxergando.
E aí esse lado que está sofrendo, diante da indiferença do outro, do descaso do outro, que não necessariamente é proposital, esse lado fica irritado. E esse lado começa a culpar aquele lado. Olha que bagunça. Justamente porque ambos não estão conscientes da relevância das coisas que estão acontecendo naquele momento e também de como que o outro lida com essas situações. Um costuma se irritar, um costuma ser intolerante e o outro costuma fazer piada para não ter que lidar com desconforto. E quando existe um lugar de autoconhecimento, de conhecimento dos padrões, né, de cada um, muitas vezes a gente consegue sair dessas situações com aquele que consegue ter mais contato com os desconfortos, trazendo um pouco mais de consciência para a situação. Dificilmente vai ser esse outro, que é aquele que foge dos desconfortos. Até que em algum momento dessa relação, esse outro que normalmente foge dos desconfortos, ele vai amadurecendo e vai conseguindo também entrar mais em contato com os desconfortos e ter mais seriedade diante daquilo que requer seriedade. E aí a gente volta para o capítulo lá atrás, que a gente já fez a live, sobre ensinar e aprender. Sobre a importância da gente conseguir entender esse papel de mestres e aprendizes na relação. As duas partes. E aí a gente encaixa aqui também o capítulo que fala do parceiro como criança, desses aspectos infantis que todos temos. E de olhar de onde vêm esses desconfortos. Porque muitas vezes também podem ser repetições de cenas que trazem afetos antigos e que se apresentam ali de forma inconsciente. Por isso, quem for se relacionar, pense bem. Porque se tem um lugar para a gente crescer muito, são os relacionamentos amorosos. Justamente por conta desses desafios que nos obrigam, entre aspas, a atravessar esses lugares, para que a gente possa crescer e para que a gente possa se conectar ao outro cada vez num lugar mais saudável. Porque no início, geralmente, a gente sabe que não é, né? É um atropelo. Continuando. Boa noite para todo mundo que está entrando. Deixa eu ver aqui. O outro é culpado de tudo. Até da dor de cabeça que agora mesmo se agarra como um torno em seus lobos frontais. Sabe que é engraçado que eu estava lendo agora e me veio uma lembrança que eu tive um parceiro que era muito engraçado, assim, que as coisas começavam a dar errado para mim, eu culpava ele, né? Era um nível de loucura, assim. Não, isso daqui, essa xícara caiu e quebrou, porque você disse que ela ia cair. Sabe aquele momento que você tá com a xícara no canto, assim, da mesa, e a pessoa vira e fala assim, ó, bota essa xícara para dentro que vai cair. Aí, de repente, de fato, a xícara cai. E aí, o que você faz? A culpa é sua, porque você desejou que a xícara caísse. Não, essa xícara não ia cair, se você não tivesse falado que ela ia cair. É um nível de loucura muito grande que a gente vive nessas relações, né? E eu tô contando aqui uma história porque é uma coisa muito boba, né? Mas na clínica me chegam várias histórias assim, né? De um culpando o outro de coisas que quando você escuta, né? E você tá num lugar ali mais consciente do que o paciente, você olha e você fala, meu Deus, será que a pessoa tá percebendo, né? O nível da fantasia que foi criada ali, de algo que não existe, mas por conta justamente de não enxergar todas as nuances por trás daquela dinâmica, daquela cena, né? Que sempre está numa camada mais profunda, mas que a gente demora a perceber. E que tá tudo bem, né? É o processo. Você lhe vira as costas e murmura. Eu sabia o tempo todo que nunca deveria ter concordado com a sua sugestão egoísta de fazermos essa viagem cara e chata. E aí você começa a culpar o outro. Então, assim, a culpa é do outro que insistiu na viagem. E aí, essa briga, ela vai começando a fazer um movimento, né, de ir para trás. E aí vai resgatando um monte de eventos que aconteceram que estavam tudo aqui, ó.
e que a pessoa naquele momento, naquela situação, não falou nada, né? Preferiu ficar quieta, preferiu não entrar naquele conflito. Então, esses momentos também, né, que são coisas às vezes triviais, bobas, se a gente permite que esse lugar cresça, quantas mágoas e ressentimentos aparecem nessas discussões. Então, às vezes, eles acontecem para isso também, né? Então, não é por conta da mala extraviada mais aquela briga. Ali se torna um lugar de desembocar muitas outras coisas que estavam guardadas. E aí esse lugar de culpabilização do outro toma uma dimensão gigante. E deixa de ser um exercício para aquela pessoa que está culpabilizando também se questionar. Como ela se implica em tudo aquilo, né? E o quão importante é a gente fazer isso. E aí ela fala nessa sugestão egoísta de fazer essa viagem cara e chata, o que parece uma maneira triste e muito injusta de descrever o que, não fosse esse contratempo, seria um agradável fim de semana de aniversário de casamento numa capital estrangeira. Sim, pessoas sofrem em Paris também. Né? E é verdade, gente. Cada história que eu acompanho, assim, de viagens caríssimas, né? De cruzeiros caríssimos. E ali foi, de fato, né, onde veio tudo que estava guardado. Naquela situação que era para ser aquela situação de filme, né? Então, não importa o lugar. Essas situações desses lugares que estão ali sendo reprimidos, né, não estão sendo ditos na relação, eles podem surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Não importa onde a gente vai estar, não importa o quanto a gente gaste, não importa o quanto a gente invista, né? O que importa é sempre a gente tentar fazer com que essas relações tenham esse espaço para o diálogo e principalmente esse desenvolvimento da consciência de nós mesmos, para que a gente possa cada vez diminuir mais essas situações onde a gente culpabiliza o outro, ou, em alguns casos, onde a gente se culpabiliza em excesso, sem enxergar também o outro nesse lugar, muitas vezes, de algoz. Que aí a gente entra numa questão da ingenuidade, que muitas pessoas têm. Então, são vários lugares, né? Então, aqui, ao mesmo tempo que a gente está falando desse capítulo, vocês vão perceber que às vezes vem algumas coisas para mim, para trazer para vocês, que eu acredito que também são relevantes nesse contexto, tá? E aí a gente vai amplificando isso também nos próximos capítulos. Tem muita coisa que eu vou soltando e que depois a gente vai aprofundar, tá? E a hora que a gente terminar as lives em relação a esse livro, né, a minha ideia é pegar algumas coisas que vieram e trazer lives de temas específicos dentro desses contextos também, tá bom? Porque tem muita coisa que não é dita nesse livro, mas que é extremamente necessário trazer também, para enriquecer ainda mais essa conversa, tá? Bom, nem todo mundo vai conseguir enxergar a conexão que você acabou de fazer, né? Ou simpatizar com ela. Afinal de contas, o seu parceiro não trabalha na empresa aérea, não será envolvido no manejo das bagagens e só sugeriu a ideia de viajar no final de semana. Então, aqui estamos às voltas com uma das suposições mais irracionais do amor, apesar de ser a mais comum e importante. Ótima ideia. Vamos lá, mais trabalho, né? Porque realmente tem muita coisa importante que não está aqui nesse livro, né? Porque eu entendo que eles fizeram isso realmente de uma forma bem enxuta, mas maravilhosa. Mas que a partir daqui dá para ir para vários lugares, vários lugares. Bom, estamos aqui às voltas com uma das suposições mais irracionais do amor, apesar de ser a mais comum e importante. A pessoa com quem você se comprometeu, além de ser o centro da sua vida emocional, também é, de um jeito estranho, objetivamente insano e profundamente injusto, responsável por tudo de bom ou mal que lhe acontece. O mundo nos aborrece, decepciona, frustra e machuca, de incontáveis maneiras a cada momento. Ele rejeita os nossos esforços criativos, não nos considera para promoção,
recompensa idiotas, negligencia o nosso talento, atrasa os nossos trens, perde nossas chaves e manda nossa bagagem para o outro lado do planeta. E quase todo o tempo não podemos nos queixar. É difícil demais descobrir quem é o verdadeiro culpado. E mesmo quando sabemos quem é, não podemos falar nada, pois corremos o risco de perder o emprego e de ser considerados arrogantes ou excessivamente sensíveis. A única pessoa a quem podemos expor todas as queixas guardadas é a que está mais perto, aquela que amamos. Essa pessoa abençoada se torna o destinatário de toda a nossa fúria acumulada com a injustiça e a imperfeição da vida. É claro que é o cúmulo do absurdo culpá-la. Mas pensar assim é não entender direito as regras de funcionamento do amor. Simplesmente não podemos e, portanto, não costumamos nos zangar com os reais culpados por nossas frustrações. Em vez disso, nos zangamos com quem temos certeza de que vai nos tolerar. Quem aqui já teve contato com essa verdade? Eu lembro a primeira vez, que eu ouvi sobre isso, sobre por que a gente, na verdade, se indispõe muito mais. Boa noite, uau! Sim. Por que a gente se indispõe muito mais? Essa é uma verdade. Exato, é uma super verdade. E é uma verdade tão fundamental no amor, tão importante nessas relações de amor, justamente para que a gente não fique cego, diante dessas dinâmicas, onde a gente projeta no outro tudo isso. Porque a gente coloca ele nessa posição, que é uma posição que a gente precisa voltar lá atrás, quando a gente morava, com os nossos cuidadores. Quando a gente pensa no núcleo familiar, quando eu penso, por exemplo, eu com os meus filhos, eu vejo muitas vezes, que eu fico atacada às vezes, de começar a brigar com eles, e de repente eu olho e falo, meu Deus, não é sobre eles. Essa situação específica, sabe, aquela coisa de deixou a xícara largada no sofá, Aí você percebe a sua voz elevada, e de repente você olha e você fala, cara, não é sobre isso. Pera, o que realmente está me incomodando? Então, essa situação acontece não só com essa pessoa, o parceiro, a parceira dentro do amor romântico, mas com as pessoas que a gente mais ama. Com amigos mais próximos, eventualmente, com filhos, com pessoas que moram com a gente. Então, entender essa dinâmica, de que a gente faz isso porque são pessoas que teoricamente, e é teoricamente mesmo, não vão nos abandonar. Existe uma fantasia de que aquela pessoa ela vai estar ali para sempre, que é o lugar do amor romântico. Voltando aqui exclusivamente para esse tema do amor romântico. É essa construção do amor romântico que diz que vai ter uma pessoa. Uma. Coitada dessa criatura. Então vai ter uma pessoa que vai dar conta de tudo. Que ela vai te dar tudo e que vai dar conta de tudo que você depositar sobre ela. Olha o nível de loucura. Como que a gente pode ter uma relação saudável com alguém, colocando a pessoa nessa posição central na nossa vida, onde ela precisa dar conta de tudo que vem da gente. Sejam as coisas boas, entre aspas, Sejam as coisas ruins. É impossível uma relação saudável acontecer aí. E aí, qual que é a importância
da gente desconstruir essa centralidade do objeto de amor. Desconstruir essa ideia de que esse objeto de amor é para sempre. De que o jogo está ganho. De que não importa o quanto eu bata, ele não vai embora. Ele não vai desistir. Quem está desperto numa relação amorosa sabe que isso não é verdade. Sabe que em algum momento, principalmente uma pessoa, quando entra num processo de autoconhecimento, ela não vai mais aceitar ser colocada nessa posição. Uma pessoa desperta, uma pessoa madura, não aceita mais esse modelo. Ela entende que esse outro, essa outra pessoa, vai ter que ter sim uma rede e vai ter que lidar com as suas questões também, que são suas, em algum nível, consigo mesma. E aí entra muito esse lugar do autoconhecimento. Então, o quanto é importante dentro de uma relação que a gente tenha autoconhecimento. Para que a gente consiga ter essa capacidade no momento que acontece uma situação onde automaticamente eu projetaria no outro, onde eu culparia o outro, que eu consiga, em algum nível pelo menos, elaborar comigo mesma, antes de soltar os cachorros, ou que eventualmente eu direcione a princípio para essa pessoa, mas que se essa pessoa estiver desperta, se essa pessoa já tiver uma curva de aprendizado em relacionamentos e também dentro do seu autoconhecimento, que essa pessoa consiga, na hora que eu lanço sobre ela a culpa, ela consiga olhar para mim e falar: opa, 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 não é sobre mim. Vamos olhar a situação. Vamos nos distanciar emocionalmente um pouco da situação e vamos olhar na lógica, vamos observar como que a coisa se desenvolveu. Vamos construir junto aqui o que aconteceu para a gente entender de onde está vindo esses sentimentos, né? De onde estão vindo essas emoções, de onde estão vindo esses afetos. Será que é sobre mim? Eu não estou enxergando que é sobre mim. Talvez seja algum lugar em você que engatilhou. Talvez a situação tenha te lembrado alguma coisa que já aconteceu na sua vida e que você está trazendo para cá. Talvez a sua expectativa em relação ao que eu tinha que fazer estava num nível de fantasia que agora você está tendo dificuldade de lidar com a frustração de eu não ter atendido a sua expectativa. Vocês conseguem compreender a diferença? Mas é fácil estar numa relação com uma pessoa assim, que já tem esse nível de consciência, que já tem algum nível de maturidade relacional? Não é. Porque essa pessoa te obriga a crescer. E para mim isso é uma grande prova de amor. Quando o outro consegue te ajudar a crescer. Mas o quanto a gente está receptivo a essa forma de amor, que não é o amor romântico, que é o amor que nos diz todos os dias: não, isso aqui não é para sempre. E não, eu não te amo o tempo inteiro e eu não te amo todo dia. Porque assim como tudo é impermanente, né, quando a gente fala muito, né, sobre esse lugar da impermanência das coisas, quem disse que o amor é permanente? Quem disse que o amor de vez em quando não vai tomar chá? E no lugar dele, dentro da relação, naquele instante com o outro, existe ódio, existe raiva. E aí, lógico,
sabendo que a gente já conseguiu construir esse espaço para o amor, naquele momento a gente vai aprendendo a abrir espaço de novo para ele, para que ele volte, para que a gente se sintonize novamente naquela frequência. Mas vão existir alguns momentos que aquela frequência não vai estar ali. E aí a gente precisa reconhecer também quando ela não está ali. E tudo isso só é possível numa relação menos idealizada. Numa relação onde ambos conseguem estar mais despertos. Onde ambos conseguem estar mais maduros. E mais disponíveis para aquilo que é o objetivo de cada relação. Que é o crescimento. Que é o amadurecimento. Não importa se ela vai durar 1 mês, 2 meses, 50 anos, não importa. Isso eu já falei aqui várias vezes. Então, é extremamente importante que a gente consiga ter essa consciência. Para que esse lugar de culpabilização do outro deixe de estar tão presente. Ou quando estiver, que rapidamente a gente consiga deslocar para um lugar de consciência. Esse lugar de culpa, eu sinto cada vez mais, tanto no sentido de culpar o outro, quanto de nos culparmos, ele diz muito respeito a uma baixa consciência. É isso que eu sinto em relação à sensação de culpa. E quanto mais consciente a gente fica, menos a gente traz essa palavra culpa. A gente começa a entender mais os lugares como responsabilidades. Porque quando eu falo de culpa, eu vou para um lugar muito, eu diria até cristão, né? É um lugar de punição. Não é um lugar de educação. A culpa não educa. A responsabilidade, sim. Então, quando a gente sai da culpa e vai para a responsabilidade, é através da responsabilidade, da noção de eu sou responsável por isso, que eu consigo ter ferramentas para fazer algo para mudar isso. A culpa só me diz que eu vou para o inferno. Ela não me ajuda a crescer. E talvez a construção da ideia de culpa tenha por objetivo justamente isso. Não ajudar a pessoa que ainda está presa na ideia da culpa a crescer. Porque quanto menos a gente cresce, quanto mais infantilizados a gente fica, menos apropriação das nossas ações e das nossas escolhas a gente tem. E mais a gente espera que alguém se responsabilize por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Certo? Então, vou voltar aqui para a leitura. Assim, eu vou ler de novo a partezinha do parágrafo onde eu estava, só para a gente contextualizar, tá? Para não ficar sem link. Simplesmente não podemos e, portanto, não costumamos nos zangar com os reais culpados por nossas frustrações. Em vez disso, nos zangamos com quem temos certeza de que vai nos tolerar. Assim, nos irritamos com as pessoas mais bondosas, solidárias e leais à nossa volta. Aquelas que, na verdade, têm a menor probabilidade de nos machucar, mas a maior de continuar ao nosso lado quando as culpamos por isso. Sem dúvida, as palavras que murmuramos à pessoa amada parecem maldosas. Porém, é bom lembrar que não as diríamos a mais ninguém na face da terra. Elas são uma prova curiosa de intimidade, um sintoma do próprio amor e, a seu modo, estranhamente românticas. Detalhe indiretamente comprovado pela frequência com que terminam em coisar. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Que eu falei que aqui eu não posso usar algumas palavras, né?
Podemos dizer coisas sensatas e educadas a qualquer desconhecido, mas só ousamos ser irracionais e até mesmo indelicados na presença de alguém em quem confiamos de verdade. Em parte, ficamos furiosos com nosso parceiro, nossa parceira, porque lhe atribuímos um papel profundo demais na nossa vida. Acreditamos que a pessoa que entende as nossas características obscuras, cuja presença resolve tantas de nossas mazelas, não poderia, em termos realistas, ser a mesma que é incapaz de achar uma mala num espaço, no sentido mais amplo, consertar a nossa vida. E aqui a gente volta também para um lugar aí, né, de conceitual, do lugar que a gente busca colocar essa pessoa, né, esse parceiro, essa parceira. É como se a gente buscasse colocar essas pessoas numa posição materna, né? Essa posição simbólica, tá? De uma mãe, né? Aquela que tá ali para fazer tudo por nós e que se as coisas dão errado, a culpa é dela. Então eu vejo como mãe hoje, né? Eu consigo enxergar quem eu fui como filha e eu consigo me ver nesse lugar com a minha mãe, assim como eu vejo os meus filhos comigo, né? O quanto eles esperam que eu esteja ali o tempo inteiro disponível para eles. O quanto eles esperam que eu tenha todas as respostas que eles precisam e, de preferência, no momento em que eles precisam, né? Não dá para esperar. Tem que ser agora. Tem que ser do jeito deles. E o quanto eles, quando sentem também qualquer desconforto, eles direcionam para mim a raiva deles. Então é uma repetição de uma cena infantil que a gente vive com esses pares amorosos, com esses pares românticos. Porque socialmente, né, o papel da mãe também é uma construção cultural, essa posição central da mãe na família. Essa posição desse totem de poder, entre aspas, né? Que tudo sabe, que tudo prevê, que tudo resolve. Então, a mulher socialmente, né, e a mãe, consequentemente, foi colocada nessa posição. E quando a gente sai em busca desse outro, desse parceiro, dessa parceira, todos estamos buscando alguém para substituir essa mãe na nossa vida. E é a mãe simbólica, tá? Não é a mãe real. Né? A mãe real, muitas vezes, às vezes nem existiu, né? Às vezes nem participou e às vezes foi terrível. Então a gente está falando aqui da mãe simbólica, né? O arquétipo da mãe. Que é esse lugar acolhedor, é esse lugar que sabe, né? Que sabe o que o bebê quer, que é aquela receptiva, é aquela doadora, né? Aquela que acolhe, aquela que dá colo, entendeu? Então, assim, para quem talvez está pensando aqui, não, mas a minha mãe não é essa pessoa que vai me amar e que vai suportar eu xingar ela, entendeu? Então, a gente está falando aqui da mãe simbólica, que é essa que suporta, porque ama, né? Só que isso é um trabalho para as mães, né, da contemporaneidade, de desconstruir esse lugar. Porque eu acredito que esse papel das mães, né, de desconstruir essa posição social dessas atribuições e funções, e da forma como a gente executa esse lugar, primeiro, a gente já vê uma desconstrução no sentido de muitos homens estarem também assumindo eventualmente, né, esse lugar, e o ideal é o compartilhamento desse lugar, cada vez por mais pessoas, né? Como dizem, para se criar uma criança, a gente precisa de uma tribo. E talvez todos os nossos sofrimentos dentro das nossas relações amorosas sejam consequência dessa estrutura que tinha até então e ainda tem em muitos lugares, essa mãe como essa figura que dá conta de tudo. Porque é isso que a gente tem construído dentro da nossa estrutura psíquica, então é isso que a gente vai buscar.
Pessoas que não tiveram essa construção, provavelmente elas têm uma busca desse parceiro, dessa parceira, que acontece de uma outra maneira, por conta da estrutura psíquica e das referências na convivência, no ambiente onde essa criança cresceu. E se a gente começar a mudar socialmente esse núcleo familiar, provavelmente vai existir uma mudança na forma como a gente busca esse objeto e de como a gente lida com esse objeto de amor. Então, vocês entendem o nível de complexidade que é um lugar de estudo da antropologia para a gente ter um entendimento por que a gente faz isso. Por que essa pessoa que a gente escolhe para ser nosso parceiro ou nossa parceira é essa pessoa em quem a gente vai depositar 100% das nossas expectativas e que a gente não vai aceitar que ela nos entregue menos. E que tudo que o mundo fizer que não for de acordo com o que a gente quer, a gente vai direcionar esse olhar de culpa para esse parceiro, para essa parceira. É uma grande loucura. Bem complexo, sim, é extremamente complexo. Então, essa construção desse amor romântico, né, e tudo que antecede também ela, começa no questionamento da estrutura familiar. A forma como as nossas neuroses se desenvolvem, elas não estão só relacionadas, né, com o tema sexualidade, por exemplo, né, que é dentro da teoria, né, psicanalítica o que a gente tem, né, como abordagem. Ela antecede ou, pelo menos, se combina com outras coisas, e uma delas é, sim, esse totem familiar. O Levi-Strauss fala sobre isso. Aliás, é maravilhoso ler, né, os livros dele sobre isso, para a gente entender o quanto essa construção familiar, com essa família nuclear e com essa mãe no centro, impacta no nosso psiquismo, impacta nas nossas escolhas de objeto, nas nossas escolhas desse objeto de amor, do objeto de desejo. E essa compreensão é fundamental para a gente questionar como a gente está construindo isso. E questionando como a gente está construindo isso, questionando de onde vem essa construção, é o caminho para que a gente possa fazer o que a gente está fazendo aqui através dessas lives. Pensando uma forma de desconstruir tudo isso. Para que a gente possa ter a capacidade psíquica de construir relações mais saudáveis com parceiros e parceiras nesse âmbito do relacionamento romântico. É sobre isso aqui. Então, a ideia de trazer essas lives, né, a partir desse livro, é expandir essa consciência de quem está tendo contato com isso aqui agora. E que a gente leve isso para outras pessoas. E é um movimento que vai demorar muitos anos para a gente ver alguma coisa mudar. Talvez a minha geração nem veja. Mas estou fazendo o meu trabalho. E pelo menos pessoalmente, eu venho desconstruindo isso de forma muito consciente há 3 anos. E está sendo maravilhoso. Está sendo doloroso. Porque despertar sempre tem um lugar doloroso. Um lugar da gente ter que renunciar às fantasias infantis que a gente cria em relação a esse amor, em relação a essas relações. Mas cada vez a gente se sente mais livre. Cada vez a gente se sente mais consciente. E cada vez todas as relações ganham mais. Não só com o par romântico, mas com toda a nossa rede de amores. Incluindo filhos, amigos, enfim. Que é uma visão muito desse lugar dos indígenas, né? Então, esse lugar da tribo, esse lugar da comunidade, esse lugar da coletividade, esse lugar da cooperação.
que é tudo que a gente não vive nessa relação onde tem esse ideal do amor romântico com uma figura no centro, onde a gente pivota em torno dela. Isso é uma grande loucura. É uma relação de sufocamento dos desejos, dos afetos, das possibilidades e, consequentemente, do amor. Não é para expandir. A base do amor romântico não é uma base que permite expansão do amor. A base do amor romântico é arquitetada para sufocar o amor, para fazer com que ele morra de inanição nesse tipo de relação. E essa é a escolha que a gente vem fazendo há muito tempo, por não questionar. Mas agora é hora de questionar. Continuando. Vamos lá, olhar as horas aqui. Deixa eu ver. Exageramos os poderes de nossos parceiros como um eco da admiração da criança diante dos pais, ouvido durante décadas na vida adulta. Quando os culpamos, nos lembramos como era quando amávamos um pai ou uma mãe que, sem esforço, nos levantava até o teto, que sabia tudo, que achava o mascote perdido, que sempre estava com as passagens e os passaportes, que garantia que sempre houvesse comida na geladeira, que controlava o mundo. O ser amado herda um pouco dessa linda, romântica, perigosa e injusta confiança que, quando crianças, tínhamos em nossos pais. Em certo sentido, ele aprendeu a tranquilizar a criança ansiosa dentro de nós. E é por isso que o amamos. Mas essa fonte de força também traz problemas muito graves, pois a parte primitiva em nós insiste em confiar no parceiro um pouco demais, acreditando que, na verdade, ele controla uma parte da existência bem maior do que seria possível. E quando estamos do outro lado, diante das explosões de quem amamos, deveríamos nos esforçar, pois nunca é fácil, para lembrar que esses ataques são sintomas profundamente horríveis de algo que, na verdade, é muito bom. Importamos de verdade para o outro, e ele se tornou muito dependente de nós, para conseguir suportar as humilhações que a vida diariamente lhe reserva. Então aqui é esse lugar dessa responsabilidade que a gente impõe inconscientemente, muitas vezes, sobre o outro, em relação a tudo aquilo que acontece com a gente. Porque a gente não dá conta, porque a gente ainda está num lugar de imaturidade, de infantilidade diante da vida. Porque a gente ainda está com uma mentalidade presa à ideia e à necessidade de ter esse pai, essa mãe, cuidando da gente, resolvendo as coisas por nós, decidindo por nós. E muitas vezes alguns pacientes me falam que, mas eu não tive isso. Pelo contrário, eu tive que crescer muito rápido, eu tive que crescer cedo, eu tive um pai e uma mãe responsável, meus pais morreram, enfim. Mas, quando eu não tenho essas figuras, né, que representam esse lugar que me dava segurança na minha infância, em algum momento, por mais que eu tenha conseguido amadurecer para me sustentar, por exemplo, né, para conseguir ter recursos materiais, para sobreviver, ou seja, eu consegui sim prover para mim
a partir do meu esforço, da minha coragem, do meu trabalho, recursos materiais, mas emocionalmente, se eu não tive esse amparo, se eu não tive esse acolhimento, se eu não tive essa experiência de confiança e segurança, eu vou buscar isso, como uma criança que não teve isso. Entende? Então, muitas vezes, a gente olha uma pessoa, entre aspas, bem-sucedida materialmente, e a gente já acha que pode dizer que essa pessoa é adulta, é madura. Sendo que emocionalmente, muitas vezes, ela não é. Ela vai buscar esse parceiro, essa parceira, vai buscar neste parceiro, nessa parceira, esse amparo emocional. Essa figura que tudo proverá, que por tudo será responsável, que ela não teve na infância e na adolescência. Então, é um padrão que a gente tem. Seja por conta de um motivo A, de um motivo B ou de um motivo C. Então, são diversas narrativas, mas no fundo todos nós estamos buscando alguém para substituir essas figuras, sejam elas reais ou apenas simbólicas, que vão fazer com que a gente se sinta mais seguro no mundo, por se responsabilizarem por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E a gente faz isso quando a gente ainda está muito infantilizado emocionalmente. E aí é autoconhecimento. É a possibilidade de entrar em contato com esses lugares, com essas fragilidades e conseguir aos poucos reconhecer que foge de responsabilidades, que foge de afetos, que foge de sensações desconfortáveis. E nessa fuga, a gente projeta no outro. E aí eu vou tomando consciência em cada situação. Né? Então, dentro do campo terapêutico, analítico, né? As pessoas trazem para mim, eu sempre peço, me traz uma situação específica. Porque, via de regra, as pessoas costumam ser muito generalistas, né? Trazem, porque acontece assim, acontece assim. Eu falo, não, eu quero detalhes. Para que a gente entre em contato com a cena, com a maior quantidade de detalhes possíveis, compreendendo o que eu pensei, o que eu senti, o que o outro disse, o que eu respondi. E dessa forma eu vou tomando consciência daquela narrativa e eu vou me escutando, e me escutando eu vou percebendo as incoerências. Me escutando eu vou percebendo que, peraí, mas ele não tinha que ter feito nada. Eu podia ter resolvido. E por que eu briguei com ele? E muitas vezes a gente chega à conclusão de que não tinha motivo para aquela discussão ter acontecido. Não um motivo sobre o casal, mas tinha um motivo individual, subjetivo. E muitas vezes, quase sempre, da ordem do inconsciente. E tudo isso nos atravessa nessas relações. E por isso que elas podem ser um lugar extremamente rico para que a gente possa crescer. Desde que a gente se esforce para trilhar esse caminho com o outro de uma maneira cada vez mais consciente. Compreendendo que todos temos esses recursos e todos caminhamos nesse lugar, sim, de culpabilização do outro, de esperar que o outro me entregue tudo. Por quê? Porque todos nós viemos de uma construção baseada no amor romântico. Mas que estamos nos propondo aqui a desconstruí-lo. Continuando para a gente ir caminhando para o final, tá? E quando estamos do outro lado, deixa eu ver, não. No fundo, o ato de irracionalmente atribuir a culpa ao parceiro é apenas um sintoma
do nosso investimento nele. Partimos para o ataque porque misturamos nossos mais profundos sonhos e ansiedades com a pessoa amada. É por estarmos tão perto que ela nos leva a zonas muito particulares de angústia e turbulência, das quais absolutamente todos os outros estão excluídos. Essa é uma das dádivas mais estranhas, desafortunadas e lisonjeiras do amor. Então, olha quantas... Deixa eu ver que hora só aqui. Temos um tempinho ainda. Olha quantas nuances dentro desse lugar da culpa e do amor. E olha quantas nuances dentro do amor, né? Do que a gente chama de amor. Então, esse lugar dessa relação onde eu me proponho a viver uma relação de fato de amor, o amor, ele é o fluxo, né? É nisso que eu acredito. E nesse fluxo vai tudo. Não vai só, né, o néctar mais doce. Não. Vai também o que é azedo, vai também o que é amargo. Por isso que se propor a viver uma relação de amor é um lugar de coragem. É um lugar de quem de fato deseja crescer. E não é porque as pessoas, e aí tem um lugar aqui importante, né? Não é porque as pessoas estão numa relação há muitos anos que elas estão vivendo essa relação de amor nesse nível de consciência que a gente está trabalhando aqui. Ao contrário. Algumas pessoas continuam nas relações de forma completamente inconsciente, apenas replicando esses padrões nocivos baseados nos alicerces do amor romântico. Em nenhum momento acreditem que porque a relação dura 30, 40, 50 anos é uma boa relação. Porque não necessariamente é. Às vezes, é justamente para que eles não olhem para aquilo que eles precisam olhar que eles permanecem ali. Às vezes, é porque as pessoas têm um ego muito frágil, as pessoas envolvidas nessa relação, e elas não conseguem e não conseguiriam sustentar de fato uma relação com consciência, com maturidade. São escolhas possíveis. Não estou aqui julgando quem fica nessas relações ou não. Algumas pessoas não dão conta de tudo que o amor pode trazer. Não dão. Viver uma relação de amor é um lugar que vai ter muitos atravessamentos dolorosos, sim. Justamente porque vai nos obrigar cada vez mais, primeiro, a nos despir das nossas fantasias, a nos despir das nossas ilusões, a ter a consciência de que não existe ninguém no mundo que vai suprir 100% das nossas necessidades e desejos. Só isso já é uma dor dilacerante. Porque leva a gente para um lugar de desamparo, que é a condição básica da existência do ser humano, que atravessa todos nós. Porque todos nós vivemos essa sensação de desamparo. E essa ideia de que existe esse outro que vai me dar tudo, ela cria uma fantasia de que eu não estou mais desamparada. Mas que é uma mentira.
E tem gente que não consegue viver sem essa mentira. E tá tudo bem. Cada um faz o que é possível para si. Mas a gente tem a escolha de viver algo que pode nos amplificar, fazer ecoar todos os nossos desejos e vontades, e a gente vai ganhando força conforme a gente vai conseguindo atravessar essa consciência de que o outro me ajuda, de que o outro eventualmente me tolera, mas de que o outro não determina o que eu posso e o que eu não posso, de que o outro não é uma garantia de que eu me sinta feliz. E dessa forma, com essa consciência, eu vou construindo novas possibilidades, novos espaços e novas relações para justamente me certificar de que se esse eixo central romper, eu não caio. Porque na grande maioria das separações, dos divórcios, o que a gente vê acontecer de casais que vieram sustentados pelos alicerces do amor romântico é um lugar dolorido, não só do desamparo que naturalmente acontece, mas da solidão, do desespero, do desnorteamento, porque esqueceram de construir essa rede que daria suporte caso esse eixo rompesse. Então, esse é um dos grandes aprendizados aqui também nessa desconstrução do amor romântico. A importância da criação dessa rede. Eu já falei isso em várias lives e vou continuar repetindo, porque isso é fundamental. Da gente primeiro acordar de que não existe uma única pessoa no mundo que vai ser capaz de sustentar todas as nossas necessidades e desejos, e muito menos de tolerar a nossa projeção de todas as nossas frustrações, tristezas, inseguranças em cima dela. Não existe essa pessoa. Agora, a partir do momento que eu diversifico, é igual investimento financeiro. A partir do momento que eu diversifico onde eu invisto a minha libido, os meus afetos, é isso que eventualmente vai me dar uma sensação maior de segurança no mundo e de confiança. E cada vez que eu faço isso, e essas pessoas fazem isso também, que estão na minha rede, a gente amplia a possibilidade de sustentação na existência de todos nós. Agora, quando você bota tudo isso num eixo só, fisicamente não é inteligente. Então, para quem for da área de exatas aqui, vai conseguir entender o que eu estou dizendo, né? Não aguenta essa carga. Distribuição de carga. A noção básica de engenharia, de arquitetura. Nenhuma estrutura. Imagina uma casa. Uma casa ser construída com uma viga no centro. Ela desaba. Enfim, sobre isso. Agora acabou. Terminamos aqui mais um capítulo, né? Espero que tenha, né, conseguido trazer clareza para vocês, novos pensamentos, novas formas de enxergar as relações de vocês, a importância da gente olhar para a gente, né? De onde vem esse projetor, né? Que nós somos, né? O que ele está projetando, né? Em quem que ele está colocando essa culpa e por que ele está colocando essa culpa? E ter a consciência diante dessas relações
de que não é culpa foi muito maravilhoso. Ah, obrigada, amada. Então a gente tem que trazer para a consciência, né? Não é tudo culpa do outro. Não é. Então, partir sempre desse pressuposto. Ela joga essa pedrada, termina sorrindo e a gente que luxe para pensar sobre tudo. Amei. Já me conhece, sabe que é assim. Ah, a gente ri para ficar mais leve, gente, porque olha, eu falo, amar é maravilhoso, mas também é doloroso. Né? E a gente não pode deixar de ter essa consciência. Né? Amar aqui no sentido de relacionar-se, tá? Né? O amor de fato, assim, eu acho que ele é um lugar que ele é sempre bom. Mas as relações, para que esse amor flua, né? O esforço, e é esforço, né? O esforço que a gente precisa fazer para que a gente se torne um canal de amor, para que a gente permita esse fluxo, que é um fluxo que tem variações, é um fluxo que tem muitas composições. Esse processo de limpar esses canais para que a gente possa abrir esse fluxo de amor, ele é doloroso sim. Pelo menos até algum nível. Eu ainda não cheguei no nível que não é. Dizem que em algum momento do processo, quando você realmente expande muito essa consciência, você consegue de fato viver relações, viver na verdade esse fluxo de amor sem sentir dor. Dizem, talvez os Budas, talvez os monges, né? Eu ainda não cheguei nesse lugar. Por enquanto, eu ainda atravesso sim o maravilhamento das relações amorosas, mas também atravesso as dores necessárias para permitir que esse amor flua. E às vezes não é simples, mas juntos a gente vai conseguir pelo menos construir a consciência do caminho para isso. E aí cada um tem que fazer a sua lição de casa. Autoconhecimento. Certo, meus amores? É isso. Semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente dá continuidade nessa leitura comentada deste livrinho maravilhoso, na quinta às 8. E a gente vai falar sobre boas maneiras e segredos, tá? Então, vamos ver, né, o que esse próximo capítulo nos reserva também, né, dentro desse lugar dos relacionamentos. É isso, meus amores. Gratidão, né, e bom finalzinho de domingo para todos nós. Beijo grande, com muito amor, mas sem dor, por favor. Um beijo.